Queridos amigos da TV Mundo Maior, pedimos licença para iniciarmos mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça em mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos estudarmos este livro extraordinário, O Espírito da Verdade, uma parceria mediúnica entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Vários são os espíritos que deixaram o seu contributo para todos nós. Este livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Se você quer ter a oportunidade de também tê-lo, é muito simples de ser adquirido. Numa livraria espírita, numa distribuidora espírita, e é bom que você estará ajudando a editora a continuar a sua publicação. Relembramos também que das dificuldades naturais de se manter uma TV, uma rádio no ar, e nós gostaríamos muito de pedir a sua ajuda. Você pode entrar no site tvmundomaior.com.br e ali você tem algumas opções de como ajudar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, ambas sob a tutela das Casas André Luiz, a continuarem com este projeto lindíssimo que é disseminar o Espiritismo pelos meios de comunicação, seja uma rádio, seja uma TV. Então a sua participação ela é muito importante para todos nós. E eu relembro também que os amigos podem me acompanhar, me seguir pela minha rede social, o meu Facebook, a minha fanpage. Então, quem quer me acompanhar é muito simples, procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite o link facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Curta a página, curta as publicações, comente e compartilhe. Toda a temática que nós ali publicamos é voltada exclusivamente para a mensagem espírita e a sua visita, o seu comentário, a sua participação, ela é de fundamental importância para continuarmos com este projeto, que é levarmos o Espiritismo também pela rede social. Hoje nós estudaremos o capítulo 33º, Página do Caminho. É uma mensagem ditada pelo espírito de Albino Teixeira, corresponde ao capítulo 10º, item 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Aos amigos que estão nos acompanhando pelas primeiras vezes, eu relembro, ou eu lembro, melhor dizendo, que este livro, O Espírito da Verdade, é um livro em que os seus capítulos correspondem ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos podem me perguntar, André, eu estou conhecendo o programa Jesus e o Espiritismo apenas agora. Eu não tive a oportunidade de pegar a introdução, o prefácio, os primeiros capítulos. Como que eu faço para poder acompanhar o programa desde o início? É muito simples. O programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras pela TV Mundo Maior. Porém, nos é permitido que assim que o inédito vai na sua grade de programação, nós o colocamos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, onde eu colaboro em suas atividades aqui na cidade de Itapira, estado de São Paulo. Então, quem quer acompanhar desde o início este livro, quem quer estudar o livro Nosso Lar, Os Mensageiros e tantos outros programas, é só você colocar youtube.com/TV A Caminho da Luz, como você está vendo no link aí na sua telinha, no CG aí na sua telinha. Lá você se inscreva no canal, a sua inscrição ela é muito importante para que você possa receber as nossas notificações. Toda semana subimos vídeos novos. E quando você se inscreve, você receberá a notificação informando sobre estes vídeos. E lá você poderá ver a playlist do programa Jesus e o Espiritismo. A sua participação, a sua inscrição, a sua visita, ela é muito importante. Começa o Espírito Amigo nos dizendo:
Não aguardes o amigo perfeito para as obras do bem. Nós não podemos esperar dos outros o que não é de competência dos outros. Temos que estar preocupados, sim, em fazermos a nossa parte. Mesmo que estejamos fazendo pouquinho, de um modo ainda imperfeito, não tem problema. Deus não está preocupado com o nosso muito ou com o nosso pouco. Deus está preocupado se estamos fazendo com amor, se estamos fazendo com carinho, se estamos fazendo com devotamento. O que nós estamos esperando em troca e de repercussão quando nós ajudamos uma pessoa, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando. Não podemos mais imaginar que a vida ela depende apenas dos outros. Eu serei feliz quando o outro me fizer feliz. Eu serei feliz quando eu atingir a promoção que eu sonho em atingir no meu campo profissional. Eu serei feliz quando o meu dirigente der uma oportunidade de eu ser passista, de eu ser médium, de eu ser orador, de eu ser escritor. Não. Nós não podemos cobrar do amigo ou do conhecido, ou mesmo do familiar, o que não é de competência dele. A parte que nos cabe, ela é intransferível. O que isso significa? Eu não posso transferir responsabilidades para o outro. Que nós dependemos dos outros em muitas coisas é verdade também. É um fato. Tem muitas situações que nós dependemos da opinião do outro, da ajuda do outro, da indicação do outro, mas há muitas coisas que dependem apenas e tão somente de nós mesmos. O tempo divino é diferente do nosso tempo. Às vezes nós queremos muito uma coisa, mas ainda não nos é permitido. Quantas são as portas que abrem na nossa vida sem nós termos que nos preocupar em demasia, corrermos atrás em demasia? Como é verdade também que muitas coisas que nós gostaríamos, nós não atingimos. Nós não almejamos. Por quê? Porque ainda não chegou o momento. Tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua finalidade. E vamos nos preparando para que quando a oportunidade chegar até nós, nós estejamos prontos e aptos ao trabalho. Ao trabalho com Jesus, ao trabalho por Jesus e ao trabalho para Jesus. Nós não trabalhamos apenas e tão somente levantando a bandeira do Espiritismo. Tem muitas pessoas que acompanham a grade de programação da TV Mundo Maior que não são espíritas, são simpatizantes do Espiritismo, acham interessante a temática espírita. Independente do seu credo religioso, independente do modo que você pensa e do modo que você age, vamos pensar um pouco maior. Pensar um pouco maior é valorizar a vida, é valorizar a oportunidade, é ver a dádiva que estamos tendo. Independente das situações, independente dos medos, independente de tudo e de todos, a parte que nos cabe é de responsabilidade nossa. E a partir daí, a vida é como se fosse um jardim. Nós podemos cuidar do jardim, regar o jardim, zelar pelo jardim. Ele vai ter as suas folhas, ele vai ter as suas flores, ele vai ter as suas árvores, a sua beleza exuberante. Mas o jardim da nossa vida pode ser também aquele matagal imenso, tudo desregulado, desregrado, sem um contorno por falta do nosso zelo. Então é momento de nós analisarmos o modo que nós estamos lidando. Continua Albino Teixeira nos orientando. Esperavas ansiosamente a criatura irmã, na soleira do lar, e o matrimônio trouxe alguém a reclamar-te sacrifício e ternura. Aqui é um ponto fundamental que cabe e merece da nossa parte um estudo e um aprofundamento. Muitas vezes nós imaginamos ter encontrado a princesa da nossa vida, o príncipe da nossa vida, e nós sabemos que as relações, seja no quesito conjugal, seja no quesito familiar, seja no quesito profissional, seja no quesito religioso, é muito difícil. A partir do momento que nós temos que conviver com uma outra pessoa, independente se teve a mesma criação nossa ou não,
se teve o mesmo princípio que o nosso ou não, é muito difícil. Exige muito de cada um de nós. E aqui ele está falando do matrimônio, do encontro de duas almas, independente se são de sexo oposto ou do mesmo sexo. Nós sabemos das suas dificuldades, do deterioramento, muitas vezes, quando não regado com amor, com carinho, com respeito, levando aos altos índices de separação, como nós vemos na atualidade. Então, nós precisamos estar cientes que não existe um casamento perfeito. Não vou encontrar uma mulher perfeita, não encontrarei o homem perfeito. Por quê? Porque nós somos limitados, dotados de vícios, dotados de mazelas, dotados ainda do homem velho. Temos também qualidades, é verdade, mas ainda temos o que melhorar. E após ele falar do matrimônio, ele vai falar dos filhos. Contavas com teu filho, mas teu filho alcançou a mocidade, sem ouvir-te as esperanças. Eu converso com muitos pais no Centro Espírita aqui em Itapira, e por onde eu tenho a oportunidade de fazer palestras, que às vezes vêm querendo desabafar, conversar. Realmente ser pai ou ser mãe na atualidade é muito difícil, porque muitas vezes nós temos aquela dificuldade de ver que o filho ou a filha cresceram e já não estão mais sob a tutela do nosso sim e do nosso não. E por eles serem donos do seu destino, do seu livre-arbítrio, muitas vezes, pela imaturidade física e espiritual, estão caminhando para determinados rumos que vai levar a um prejuízo financeiro, sentimental, emocional e espiritual. E por nós termos uma idade a mais do que eles e já vemos o futuro, nós sofremos por antecipação. Mas não adianta, a melhor escola da vida ainda é a dor. É o não, é a decepção. E às vezes o filho que nós tanto amamos, às vezes a filha que nós tanto amamos, vai ter a necessidade de passar, como nós dizemos aqui no Brasil, quebrar a cara para aprender. Porque não adianta o nosso conselho, não adianta a nossa fala, não adianta a nossa orientação. Às vezes a pessoa precisa passar por todas as lutas para olhar para trás e dizer assim: minha mãe tinha razão. Meu pai tinha razão. Eles tentaram me alertar e eu não ouvi. Poucos são os filhos que ouvem os pais. Poucos são os filhos que aprendem com os pais. Por quê? Porque muitas vezes nós julgamos que o que os nossos pais estão dizendo é coisa ultrapassada, é coisa que não tem finalidade. E na verdade eles nos amam. E na verdade eles querem o nosso bem. E por muito nos amarem, são tão zelosos e preocupados. Então é o modo que nós olhamos. Nós estamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco do programa Jesus e o Espiritismo. Agradeço uma vez mais a TV Mundo Maior pela oportunidade de aqui estarmos e agradeço a você, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, que vem nos acompanhando semanalmente, que vem permitindo que juntos possamos refletir em torno do Espiritismo cristão, que vem nos ensinando tanto e nos orientando de uma forma tão aprofundada. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Uma vez mais, agradeço a você, o nosso telespectador, agradeço a TV Mundo Maior pela oportunidade de aqui estarmos. Porém, eu gostaria de fazer um pedido especial. Eu gostaria que os amigos pudessem me acompanhar pela minha rede social, pela minha fanpage. Então você procure por André Luiz Chiarini Vilar ou digite o link facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, como você está vendo aqui no CG da sua telinha. A sua curtida ela é muito importante. Ali você vai poder acompanhar onde eu estou fazendo palestras, ali você vai poder mandar mensagens para mim, vai poder acompanhar o que nós estamos publicando diariamente, mas a sua curtida ela é muito importante. Não apenas curtir as publicações, curtir a página, curtir as publicações, comentar e se gostou, compartilhe para que as pessoas também possam ter acesso. E todos os domingos,
às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, através da minha linha do tempo, um vídeo ao vivo que iniciamos, aos amigos de Portugal, um vídeo em direto, nós fazemos o Evangelho no Lar. E a sua participação ela é muito importante. Então venha participar conosco do Evangelho no Lar, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage. Dando continuidade, Albino Teixeira continua nos orientando. Sustentavas-te no companheiro de ideal e, de momento para o outro, recolheste mistura vinagrosa na ânfora da amizade em que sorvias água pura. Quem de nós nunca sofreu uma ingratidão? Quem de nós nunca sofreu uma dificuldade ao ouvir um não? É muito difícil. É muito difícil nós sermos decepcionados ou sofremos uma decepção. A gente criou uma expectativa em torno do outro e a pessoa não correspondeu com a nossa expectativa. Seja um familiar, seja um amigo, seja um companheiro de trabalho, seja quem for, um companheiro num centro espírita ou na religião que você professe. Não é fácil, mas também não podemos esquecer. Nós todos aqui nos encontramos para evoluir. E são essas dificuldades que nós passamos no dia a dia que sustentam a nossa alma para continuarmos na jornada e no progresso. Por mais que doa, por mais que fira, por mais que magoe, não vamos desistir. Desamparados nós não estamos. Continuemos adiante, fazendo a parte que nos cabe. Continua Albino Teixeira. Mantinhas a fé no orientador, que te merecia veneração, e, um dia, até ele desapareceu de teus olhos, arrebatado por terríveis enganos. Interessante que todos nós temos um amigo espiritual que nos tutela, como está muito bem escrito no livro dos Espíritos, em que Allan Kardec, ao questionar o mundo maior, afirma para todos nós, a espiritualidade superior, que quando nós encarnamos, Deus permite que tenhamos um espírito tutelando a nossa encarnação, nos orientando, nos auxiliando, nos estimulando ao bem maior. E às vezes a dor é tanta, às vezes o sofrimento é tanto, o medo é tanto, que nós nos julgamos estar sozinhos, desamparados e muitas vezes chegando ao ponto de imaginarmos: Deus me abandonou, eu sofro e ninguém me ajuda, e na verdade não é. Auxílio, ajuda, amparo, todos nós possuímos, porém somos convidados a termos olhos para ver, para penetrar no nosso semelhante e verdadeiramente interagirmos com ele, interagirmos com ela, fazermos a parte que nos cabe nesta ligação divina que nós somos convidados a vivenciar no dia a dia. A vida aqui é muito difícil. Em vários programas já tivemos a oportunidade de constatar esta dificuldade. Mas não é porque a vida é difícil que nós temos o direito de nos esconder atrás da dificuldade. A vida é difícil hoje, como foi difícil no ontem, e naturalmente será difícil no amanhã. A diferença está em suportarmos e superarmos as dificuldades. Continua o espírito amigo. Contudo, apesar da dor de perder, continua no trabalho edificante que viestes realizar. Ninguém reprova o doente porque sofre mal-humorado. O modo de nós lidarmos com as dificuldades varia de pessoa para pessoa. A dor para uns é uma bênção, a dor para outros é um castigo. Muitos têm um problema pequeno e fazem daquele problema um super problema. Muitos têm problemas difíceis, grandiosos e minimizam as suas dificuldades. Tudo vai do olhar que nós damos, do modo que nós encaramos e o enfoque que nós vemos aquela situação. A vida ela vai caminhar no influxo que nós damos para ela. Eu sou feliz, eu sou infeliz. A felicidade e a infelicidade caminham na mesma estrada. Porém, nós escolhemos a mão que nós queremos ir. Tem pessoas que têm tudo e não têm nada, tem pessoas que não têm nada e têm tudo. Por que tem pessoas que têm tudo e não têm nada? Tem pessoas que têm uma casa, têm um carro, têm um trabalho,
tem o mínimo do mínimo para ter uma vida digna. E está sempre difícil, está sempre complicado, está sempre problemático. É aquela pessoa que está sempre em busca de algo. Tem pessoas que não têm nada, mas tem tudo. Tem pessoas que não têm uma casa, tem pessoas que não têm uma família, tem pessoas que têm que andar longas distâncias para pegar alguns litros de água. Então nós vemos as suas dificuldades. Não tem nada materialmente falando, mas são felizes. Estão em paz consigo mesma. Recentemente eu assisti um documentário que se passou na África e eu tive a oportunidade de conversar com companheiros amigos falando de projetos, de ONGs, de trabalhos fiéis ao Cristo, levando todo o auxílio humanitário para essas comunidades que vivem uma carência extrema, que você vê que tem muitas pessoas que não têm nada comparando com o que nós temos, mas são felizes. Não tem nada. Nós, perto deles, somos milionários. Não tem nada. Mas são pessoas que agradecem a Deus pela vida que têm. E quando eu ouvi isso, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque eu reclamo. Eu reclamo da comida, eu reclamo da cama que eu tenho, eu reclamo das coisas que estão ao meu lado. E às vezes você vê uma pessoa que não tem o mínimo do mínimo, que para os nossos olhos é o mínimo para a sobrevivência, e eles são felizes. Então é esse o paralelo que nós todos devemos efetuar. A felicidade e a infelicidade, a alegria e a tristeza está no olhar que nós damos para o mundo. Para muitos, alegre é aquele que está com a família. Para muitos, alegre é aquele que pode dividir a casa com uma pessoa que ama. Para muitos, a alegria é poder estar com outros espíritas, comungando o mesmo ideal, trabalhando pelo mesmo ideal, tendo em Jesus o referencial. Mas também tem aqueles que ainda têm a necessidade de passar pelos vícios do álcool, do tabaco e pelas drogas ilícitas, que entorpecem os seus sentidos e os seus sentimentos. Vivemos neste planeta. Vamos encerrar a leitura para efetuarmos os comentários finais. Ninguém censura a árvore que deixou de produzir, porque o lenhador lhe haja decepado os braços frondejantes. Quase sempre, aqueles que tomamos por afetos mais doces, crendo abraçá-los por sustentáculos da luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostolados a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscamos servir. O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Contava com legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava a todos e chorou sem ninguém, mas, ao carregar a cruz no monte áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo de aflição e que, no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Albino Teixeira. A mensagem de hoje, ela abordou algumas temáticas do nosso dia a dia. A dificuldade no relacionamento conjugal, a ingratidão dos filhos e dos amigos, as lutas de muitas vezes nos vermos sozinhos, em que naturalmente bate o seu medo, bate o seu desespero, a sua melancolia. Porém, nós vimos que o exemplo a ser seguido é Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi tido como uma pessoa revolucionária que queria atrapalhar o tal do Império Romano, e Jesus jamais levantou a bandeira contra as autoridades da época de até então. E ele caminhou sozinho, porque no momento que ele mais precisou dos seus fiéis colaboradores, não tinha nenhum para dar suporte, auxílio ou ajudá-lo. Muito pelo contrário, apareceu Simão Cirineu, que ninguém o conhecia, o ajudou a colocar a cruz nos seus ombros
para que ele pudesse seguir a jornada. Passaram-se 2000 anos, mais de 2000 anos, e as lutas são as mesmas. E por um bom tempo ainda continuarão a ser. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem duas temáticas diferentes: o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele que sofre, mas compreende a finalidade do sofrimento. O mal sofrer é aquele que se esconde por detrás do sofrimento. É aquele que usa o pessimismo, o desculpismo para justificar o sofrimento, em vez de encarar as lutas de frente, e muitas vezes cai numa depressão, que é a ausência da alegria, a ausência da paz, permitindo com que a melancolia, com que o medo, com que a tristeza fale mais alto. Então é esses os paradigmas que nós devemos modificar. Porém, isso cabe a cada um de nós. E que o programa de hoje possa ter gerado muitos momentos de análise, de reflexão e encorajando a nossa transformação, encorajando a nossa modificação. Que este programa tenha gerado momentos de muita análise e, quem sabe, encorajar a nossa transformação, a nossa modificação. Estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Jesus o Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, esteja conosco. A você, o nosso telespectador querido, que vem nos acompanhando, que vem entrando em contato conosco, o nosso muito obrigado. A minha eterna gratidão por tudo que eu venho recebendo, pelos seus votos de alegria, de paz e de continuidade. Aos amigos da TV Mundo Maior, das Casas André Luiz, também a minha gratidão. Uma boa semana a todos e até semana que vem. Um beijo no coração de todos.